estou, a tua face quero buscar. Com teu Espírito, Jesus querido, venha me selar. Venha guiar nesta terra os passos meus, e assim serei teu filho, e o Senhor será meu Deus. Venha guiar nesta terra os passos meus, e assim serei teu filho, e o Senhor será meu Deus. Nos céus de luz há uma mesa preparada, onde os fiéis de cada era estarão ali. Na grande ceia há uma alegria sem fim. Com Jesus, o nosso noivo, passearemos pelo jardim. Na grande ceia há uma alegria sem fim. Com Jesus, o nosso noivo, passearemos pelo jardim. Felicidade é ter Jesus em nossa vida. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi o fiel que entrou salmos de vitória, e a sua harpa tão humilde ele até dedilhava. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em mim. Cidadão do céu, agora eu sou. Eu já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, eu sempre serei. Eu já fui remido no sangue vertido de Cristo meu Rei. Eu comparo a vida do homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias tornados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, homem miserável, somente se pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, homem miserável, somente se pecar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Que nosso Deus continue abençoando este conjunto ali do Tabernáculo da Fé em Goiânia. Que nosso Deus possa continuar abençoando, fortificando a cada um dos cantores, tocadores ali, sobre a regência da irmã Vera Lúcia. Quantos anos trabalhando, né? Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa ajudá-los. Agora, este hino último que foi cantado é uma tremenda mensagem para todos nós. É uma folha seca. Um homem sem Deus é como uma folha seca levado
pelo vento. Graças a Deus que nós temos Deus na nossa vida. Então podemos dizer assim que nós não somos levados por vento algum, porque nós temos uma âncora. E esta âncora é quem nos sustenta. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa enlarguecer o teu coração nesta manhã. E que você possa receber todas as bênçãos de Deus no teu coração. Que você possa receber nesta manhã o maná espiritual que Deus tem para cada um de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele prometeu suprir as nossas necessidades e Ele está suprindo. Deus não deixa faltar nada para os seus filhos. Guarde isso em teu coração. Deus não deixa faltar nada para os seus filhos. Seja o que for que você precisar. O profeta, se eu não me engano, na mensagem Dores de Parto, o profeta diz assim: uma criança pode nascer num lar e os pais serem abastados financeiramente, de forma que os pais podem colocar ali no bercinho uma campainha para que quando ele tenha necessidade de comer alguma coisa, da atenção do pai ou da mãe, ele simplesmente aperte aquela campainha. O profeta diz: não funciona. A maneira dele conseguir, a maneira dele chamar a atenção do pai, principalmente da mãe, é ele chorando. Quando ele chora, a mãe deixa tudo. Uma verdadeira mãe, ela deixa tudo e apressa a socorrer o seu filho. Da mesma forma, multiplicado em milhares de vezes, é o nosso Deus, meu irmão. Se você clama a Ele, se você chora, se você pede uma restauração, se você pede graça, você encontrará graça. Se você pede misericórdia, você encontrará misericórdia. Se você pede alegria, você encontrará alegria. A vida cristã é uma vida de batalha. A vida cristã não é uma vida que você se estaciona. A gente observa pessoas que, como diz o profeta na mensagem, a personificação do cristianismo. As pessoas vêm no altar e sentem ali um arrepio, e aí elas voltam para o banco e elas acreditam que já têm o Espírito Santo. Meus irmãos, uma pessoa verdadeiramente que tem o Espírito Santo, ela diariamente ela está buscando a Deus. Você não vai encontrar uma pessoa com conversa desagradável, palavras frívolas, como diz a Bíblia. Você não vai encontrar uma pessoa que tem o Espírito Santo com tais comportamentos. E sinceramente, se Deus vier agora e esta peneira, e Ele passar a peneira, aí, sem dúvida alguma, cumpre-se o que o profeta diz na mensagem estreita é a porta. Quando ele diz: se subir 12 pessoas desta geração, eu ficarei surpreso. Ele se comparou com a era de Noé, que subiu apenas 8 pessoas. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 17,
como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, seria na vinda do Filho do Homem. Sodoma, dentre milhares que tinha ali, vocês observam que Abraão começou a interceder por 50. Você observa que a congregação de Ló, nem 50 se salvaria. Abraão começou a baixar: 40, Senhor. Se tiver 40, não destruirei Sodoma. 30, se tiver 30, eu não destruirei Sodoma. Quantos anos quantos anos Ló ali em Sodoma pregou? Quantos anos ali simplesmente salvou ele e as suas 2 filhas? Quantos anos Noé, um tempo diluviano, pregando a mensagem, salvou simplesmente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Amados irmãos, a vida cristã é muito diferente do que muitas pessoas entendem. Nós acabamos de ouvir esta manhã a mensagem: por que não somos uma denominação? Oxalá que todos assistissem de novo, que todos assistissem mais uma vez. O nosso profeta, ele prega este sermão com eloquência. Ele prega esse sermão, como diz, chacoalhando mesmo. E Deus está fazendo isso nos nossos dias. Deus está chacoalhando esses frutos, estas frutas muito maduras, que a palavra bate nelas e não muda. Estas frutas muito maduras, que jactancia, que conhece a mensagem de capa a capa, conhece a Bíblia de capa a capa, mas que nunca tem uma mudança, ou seja, conhece a letra, essas velhas frutas, está muito madura, a árvore de Deus vai dar uma chacoalhada. Esta árvore de Deus, Ele está selecionando frutos que estão buscando, Ele está selecionando pessoas, como eu disse ontem, que está sedento pelo Espírito Santo, muito mais do que a terra hoje está sedento pela chuva, pela água. E nós não podemos conformar com isso. É um momento devocional que nós estamos tendo, momento de reflexão, momento de nós fazermos um inventário com Deus. Nós estamos progredindo com Deus? Eu estou progredindo com Deus? As minhas ações hoje, elas são diferentes das minhas ontem? Eu estou progredindo ou eu estou regredindo? O cristão, ele progride com Deus. O cristão, ele cresce. O cristão não é mais menino, não. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 3, com leite vos criei, porque sois meninos. Mas para a igreja de Éfeso, ele não disse essas palavras. Veja, meus irmãos, veja a hora em que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas preocupadas em salvar a vida de outras,
e esquece de olhar para a sua própria vida. Esquece de olhar para dentro de si. Esquece de fazer uma retrospectiva. Esquece de olhar para o seu interior e dizer como Davi diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum espírito mau. Esses tipos de homens, como Davi, estes são aqueles que o Senhor virá buscar. Eu não tenho dúvida. Deus não tem dois pesos. Deus não tem duas medidas. Ele não pode exigir, mesmo sendo Deus, mas ele não podia ou não pode exigir da era de Noé uma coisa, das eras passadas uma coisa, e desta era ele exigir outra coisa. Não, ele não fará isso, meus irmãos. A mesma coisa que ele exigiu na era passada, desde lá de Noé até hoje, ele continua exigindo. Ele continua dizendo para nós, para os seus filhos: separa-te, separa, toma seu posicionamento, busque o Espírito Santo, encha-se da minha graça, encha-me do meu Espírito. Deus está requerendo isso. Ali, quando ele estava com aqueles discípulos, com os seus apóstolos, quando ele passou diante daquela figueira, daquela árvore, ali não tinha fruto algum nela. Ele amaldiçoou aquela árvore. Ele amaldiçoou aquela figueira. No outro dia cedo, os discípulos ficaram pasmados, porque ali não havia mais folhas, não havia mais nada. Você observa, ali era um tipo, o natural mostrando o espiritual. Uma pessoa que não tem frutos, ela está morta, ela está seca, ela está como esta folha seca, porque a vida é Jesus Cristo, e se Jesus não está em nós, estamos mortos espiritualmente falando. Essa sim é a pior morte que pode existir. A pessoa está morta espiritualmente. E mesmo assim, poucos podem reconhecer isso. Poucos podem reconhecer que estão anêmicos. Ah, pastor, eu tive uma experiência com Deus há um tempo atrás, e desde então eu creio que eu tenho o Espírito Santo. O profeta disse naquela mensagem: para que foi perguntas e respostas sobre o Espírito Santo? Se não me falha a memória, parágrafo 168. O profeta disse que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele mesmo não acredita. Ele não acredita que ele tem sede. Por isso que ele vive em uma constância consagração. Uma constância consagração, coisa que está escasso. Às vezes quando se fala, vamos jejuar, talvez dá para contar nos dedos quantos jejuaram. Vamos nos consagrar. Às vezes dá para contar nos dedos quantos se consagraram.
Se falar assim, olha, passa o dia sem mexer no WhatsApp, sem entrar na internet, coisas assim, é perigoso que no final do dia alguém vai para a UTI. Já não consegue mais ter este domínio, não consegue mais ficar meia hora sem mexer no aparelho celular. Infelizmente, irmão, é o tempo que nós estamos vivendo. Isso tudo são armas do diabo. E ele vem com uma boa justificativa. Isso está roubando o tempo das pessoas orar, está roubando o tempo das pessoas ler a Bíblia, se consagrar. Jó chegou a dizer assim, que ele pediu a Deus que consagrasse os seus olhos, para que ele não colocasse nenhuma coisa má diante dos seus olhos. E às vezes o dedinho ali na tela, no display do celular, quantas coisas indecentes, às vezes as pessoas vê por dia, e depois fica apontando o dedo para os outros. Quantos canais secretamente as pessoas seguem, secretamente. Porém, não tem como nós vivermos uma vida 100% secreta, porque há um olho que nos vê. Podemos esconder muitas coisas da sociedade, podemos esconder muitas coisas, mas não importa, irmão, você pode esconder de quem quer que seja. Não se preocupa com isso, não. Lembre-se de uma coisa, minha irmã, meu irmão. Lembra daquele olho lá de cima. Esse olho aqui de baixo, esquece isso. Você fazendo bem, se os olhos da pessoa for mal, vai te criticar do mesmo jeito. Só um justo, que é o nosso Deus. Ele é justo, Ele sabe. As nossas ações, elas são gravadas 24 horas por dia. Meus pensamentos, nesta hora, está sendo gravado por Deus. O seu pensamento. Isso leva nós a um desespero tamanho que vocês não têm noção. Veja como nossos irmãos da era primitiva, eles viveram. Aí nós estamos com a mensagem debaixo do braço, dizendo assim, eis que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A mensagem do Elias, de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, é para restaurar, aparentemente, é para restaurar os denominacionais, não é para restaurar a nossa vida, não. Restaurar língua. A mensagem de Elias, da era em que nós estamos vivendo, a mensagem de William Marion Branham, eu digo, mensagem de Deus e de William Marion Branham. Ela não é para restaurar nós, não, é para restaurar o sistema, a denominação, porque a impressão que dá é essa. Nós temos mensagem para os outros. Selecionamos parágrafos, selecionamos versículos para os outros e para nós. Eu digo, Deus está fazendo uma obra nos nossos dias, como diz Abacuque. Deus está fazendo serenamente, sem agitação. Sem agitação, Deus está fazendo, separando mesmo. E tem muito que separar, eu não tenho dúvida. A pedra de coroa, a pirâmide, a coisa é muito fina. O profeta chega a dizer, é muito mais fina do que está no gráfico. Aí eu volto lá para a igreja de Ló. Sodoma não tinha 50 eleitos. Deus vai fazer uma chacoalhada. Deus está fazendo, meu amigo. Crentes fronteirísticos,
crentes que vivem de porta em porta falando da vida dos outros, não respeitam o irmão dentro do santuário. Deus vai tirar mesmo. E louvado seja Deus por isso. Fracos são aqueles que estão preocupados com quantidade. Por isso que pregam uma mensagem para encher a igreja, não uma mensagem para encher a alma das pessoas. Como eu disse outro dia, quarta-feira de manhã, nós queremos estar encharcados da palavra. E Deus fará isso mesmo. Entendam quem quiser entender que é um legalismo, mas não é. É a verdade. É a verdade. Este amor fraternal, isso tem que reinar no nosso meio. E a Bíblia diz que o fermento, ele leveda toda a massa. E louvado seja Deus, porque Ele vai tirar esse fermento do meio. Se tiver fermento no nosso meio, Deus vai tirar. E eu dou glória a Deus por isso, porque eu não tenho medo que Deus tire, porque tem que tirar mesmo. O que é fermento é para sair. Não é o pastor que vai expulsar, não é os diáconos que vai tirar, é a própria palavra, não vai suportar a palavra. A luz vai ficando mais forte. E estas trevas, estes fermentos causadores de dissensões, vai sair mesmo. Vai. Nós estamos falando, irmão, é de amor divino. E no amor divino não tem mistura. É genuína, a coisa é pura. Vai ficar realmente aqueles que têm o amor divino, aqueles que têm sede. Aí você dá uma olhadinha na congregação de Jesus Cristo quando Ele esteve aqui. Dê uma olhadinha, a qualidade de homens que eles tinham lá. O currículo daqueles homens. Olha quem que era Pedro. Olha quem que era Mateus. Olha quem que era Tiago. Olha quem que era Zaqueu. Olha quem que era Maria Madalena. Dá uma olhadinha assim no currículo. Aí você vai dar uma olhadinha no exército de Davi. Olha os homens que Davi tinha, que formavam o seu exército. São esses reprovados pela sociedade. São esses que chegou no fundo do poço, que teve uma experiência amarga na vida, que tem cicatriz na vida. São esses que estão sedentos pela palavra de Deus. E são estes que sabem o que é o valor da misericórdia. Agora esses que não têm cicatriz, que não têm ranhões, nenhum arranhão, eles não sabem, eles não precisam da misericórdia, então vivem julgando. Por isso que eu digo, Deus vai fazer uma limpeza, e louvado seja Deus, tem que fazer mesmo. A igreja, ela vai ter este mesmo poder que a igreja primitiva teve no dia de Pentecoste. Vocês observam que eles ficaram ali em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Muitos foram saindo, mas ali permaneceu aqueles homens, os apóstolos permaneceram ali, e mais um pouquinho de pessoas. E foram cheios do Espírito Santo. O que Deus precisa não é quantidade. O que Deus precisa é de um homem na sua posição. É um homem rendido a Deus. Vamos deixar de ser religiosos para sermos cristãos genuínos, cheios do amor divino em nossos corações. Vamos falar menos com os homens e vamos ser cheios do Espírito Santo. Deus possa nos ajudar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é dura. João Batista, ele veio com a mensagem cortando o pecado até a raiz. E eu estava pensando e meditando, quantos milagres João Batista fez?
mas ele veio com a comissão de pregar o arrependimento para a igreja. Eu pergunto para você, meu precioso irmão, João Batista veio com a mensagem de arrependimento. Eu pergunto para você, quantos se arrependeu? Quantos se arrependeram? Foram buscar o currículo de João Batista, ser um louco do deserto. Este homem não veio da linhagem dos saduceus, dos fariseus. O que importa, um cristão, ele não quer saber qual a linhagem humana dele. Ele veio da descendência de Davi. Ele veio do céu. Quantos participaram das confraternizações de João Batista, à margem do Rio Jordão? Quantos foram lá nas confraternizações de João Batista? Eu não vou lá não, porque aquele homem prega muito. Ele é um homem rude. Ele é um homem sem caráter. É um homem sem moral. É um homem sem teologia, não importa. Mas era um homem comissionado por Deus. Dentre milhares que estavam ali, veja onde Jesus passou. Jesus desde pequeno estava lá no templo com 12 anos ensinando aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aqueles incrédulos. E eles nunca puderam saber quem era Jesus Cristo. Mas um dia, quando ele veio e João Batista estava no Jordão batizando algumas almas que realmente tinham se arrependido, de longe João Batista pôde ver ele, e João Batista nem sequer conversou com ele até então. João Batista olhou e pela revelação do alto, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é chamada do céu. Isto não é chamada humana. João Batista não precisou de chamada eclesiástica para dizer que ele era o mensageiro precursor da primeira vinda de Jesus Cristo. Ele não precisou de chamada eclesiásticas, de chamadas farisaicas. Ele precisou foi da chamada do Espírito Santo. E desde o ventre de sua mãe Isabel, ele foi comissionado para ser o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava com 30 anos, foi a hora que ele viu Jesus Cristo. O profeta diz que o ministério dele durou 6 meses, ministério de João Batista. O ministério de Jesus aqui na terra durou 3 anos e meio. Agora vocês reflitam nisso. Onde Jesus passou, fez milagres, fez prodígio, multiplicou pão, multiplicou peixe, transformou água em vinho. Quantos daqueles puderam dizer: eis aí o Cordeiro de Deus? Quantos falaram isso? Quantos falaram aquilo? Mas tinha um João Batista no deserto. Tinha um homem separado. Deus sempre tem um homem separado. Deus teve um Micaías, um homem separado. Ele não participava das panelinhas. Ele não participava destas coisas. Mas era um homem possuído pelo Espírito Santo. E nesta era são poucos, mas Deus tem um homem possuído pelo Espírito Santo. Deus tem mulheres possuídas pelo Espírito Santo. Que mulheres de altar, homens de altar, homens que estão insatisfeitos com as suas próprias vidas, estão dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Oh, meus irmãos, que Deus possa abrir o vosso entendimento e compreender o apelo do Espírito Santo esta manhã. Isso é amor divino. Isso é amor divino. Isso é amor divino. Você crê nisso? É amor divino, é amor por sua alma. E eu não tenho dúvida que é Deus falando aqui conosco esta manhã. Vamos orar um pouquinho? Não estou nervoso, mas estou feliz
porque eu sinto esse desespero na minha alma. Miserável homem que eu sou. O que Deus tem feito na minha vida, meus irmãos, não é pouca coisa não. E eu não tenho feito nada ainda para Ele. A pessoa que eu quero ser, eu não tenho alcançado. Mas eu não estou simplesmente falando esta frase e me acomodado, porque este é o perigo. Este é o perigo. Isso aí virou um dilema agora. Eu não sou quem eu gostaria de ser, mas eu não sou quem eu era antes. É o quê? Isso não é maneira para conformar cristão. Cristão, ele disse, eu não sou quem eu quero ser, mas eu estou batalhando. Eu estou lutando, eu estou consagrando a minha boca, eu estou consagrando o meu ouvido, eu estou consagrando o meu olho. Eu estou me consagrando diariamente. É lamentável isso. Pessoas da terceira idade, que deveria dar exemplo, fica com conversinha, em vez de fechar a boca e consagrar a vida. Os mais velhos deveriam dar exemplo para os mais novos. É assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia ensina. Deveria dar exemplo para os mais novos. Não é ficar da maneira que está. É hora de nós entrarmos, colocar a cara no pó e pedir graça a Deus. Pedir misericórdia a Deus e voltar lá atrás, aonde perdeu a rodia, e acertar as coisas. Pedir graça a Deus e parar com estas coisas. E você, irmã, não alimenta isso não. Você deve corrigi-la. Mesmo sendo o corpo, mesmo sendo a mulher, deve corrigir o seu cabeça, para fechar a boca. É lamentável isso. A gente está pregando sobre o sinal, a gente está pregando sobre revelação, a gente está falando sobre amor divino, mas parece que tem aqueles que são meninos que não crescem. Deus tenha misericórdia. Mas o machado ele vai ficar no pé da raiz da árvore. A árvore é boa, vai dar fruto. Se não é boa, o machado vai derrubar. Pastor, e qual que é o machado? É a palavra. O cristão, ele suporta a palavra. Hebreus 12:6. Deus ama e corrige aqueles que são filhos. Talvez alguém pensou, a última série do amor divino, o pastor vai trazer uma mensagem assim para passar o pano na cabeça de tudo. Mas não é eu que estou aqui não, meu irmão. Eu sou como esse microfone. Sou apenas um instrumento na mão de Deus. Para Deus falar, para nós tomarmos a nossa posição, para nós deixarmos de sermos meninos da fé, para ser homens robustos, cheios do Espírito Santo. Para quando você abraçar sua irmã, você transmitir virtude para ela. Quando você abraçar o seu irmão, você transmitir virtude para ele. Hoje você aponta o dedo, e amanhã, quando você estiver numa cama de enfermidade, você precisar da oração desta irmã, a oração deste irmão. Pensa nisto nesta hora. Nós não somos insubstituíveis, nós somos falíveis, nós somos falíveis. Que Deus possa nos ajudar. É o desejo do meu coração. Amém? Vamos orar um pouquinho? Você está feliz com Jesus? Dê amém. Dê glória a Deus. Vamos orar um pouquinho? Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo. Pai bendito. Somente o Senhor para falar estas palavras, ó Deus.
Não estou aqui para ferir o meu irmão. Não estou aqui para ferir minha irmã. Porque eu também preciso crescer na graça e no conhecimento. Eu também preciso crescer na estatura de um varão perfeito, ó Pai. E esta questão, eu preciso, mas não fazer nada, também não resolve. É precisar e lutar, batalhar, fazer como aquele irmão Mude, eu não me lembro o nome. Mas ele foi para a roça de milho e ele disse, se o Senhor não me dá, falou para a sua família, olha, se eu não receber o Espírito Santo, vocês vão encontrar um bocado de ossos secos lá, mas eu vou ficar lá naquele milharal, naquele canavial, lá onde eu vou ficar lá até que eu seja revestido do Espírito Santo. Ele não levou celular para lá, não. Lá ele não levou celular para lá, não. Ele foi só com a espada, só com a Bíblia. Ajuda nós, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Irmão Mateus, troca esta água aqui para mim, meu querido, fazendo um favor. Está muito quente, irmãos. E eu tenho um costume de beber água gelada. Deus me ajuda, né? Para dar uma refrescada. Refrescar o radiador por dentro. Mas nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa curtíssima meditação agora. Está em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus possa vivificar essas palavras em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, nós temos que entender muito claramente o que é esta palavra crer. A Bíblia chega a dizer assim que os demônios crê que estremece. Então veja, não é simplesmente nós falarmos assim, eu creio. O crer verdadeiramente, genuinamente, é obedecer. A maior prova, a maior evidência que eu creio é que eu obedeço. Não adianta eu falar, eu creio, mas não obedecer, não resolve. Eu preciso obedecer. O profeta de Deus, na mensagem O Sinal, parágrafo 338, ele diz assim, a obediência completa à palavra de Deus nos dá o direito ao sinal. Irmão, o sinal é o quê? O sinal é o Espírito Santo. Uma pessoa que tem um sinal, ele tem o quê? Ele tem um amor divino no coração. Porque o sinal é o Espírito Santo, e o amor divino é o Espírito Santo. E o amor divino, ele está sendo derramado em corações puros, em corações limpos, nos corações santificados. Nós temos aprendido pelo nosso profeta as 3 etapas da graça. Justificação é quando o indivíduo sai do mundo. Santificação é quando o mundo sai do indivíduo. A pessoa está limpa, está santificada. E aí então, a pessoa está pronto para ser preenchida. Aí vem o que? Vem o Espírito Santo. Aí vem o enchimento. Aí o Espírito Santo vem para encher. Vem para preencher tudo aquilo em nós. Todo lugarzinho, o Espírito Santo vem e enche nós. Você compreende? Então veja só, todos nós temos que passar por essas 3 etapas. Você vai encontrar que tem pessoas que chegam na justificação. Eles saem do mundo, mas o mundo não sai deles. Tem pessoas que saem de sistemas organizacionais, saem de sistema religioso, mas aquele velho sistema não sai deles.
Aí por isso que eles ficam no meio da igreja tagarelando. Eles saem do sistema, mas o sistema não sai deles. Aquelas velhas práticas que tinham lá, continua. Você observa, o povo saiu do Egito, justificação. Mas eu pergunto, o Egito saiu deles? Da grande maioria, o Egito não saiu. Eles diziam assim, nós temos saudade dos bifes acebolados lá do Egito. Eles não saíram, saíram fisicamente do Egito, mas o Egito não saiu dele. Mas teve aqueles que peregrinaram, se santificaram 40 anos, com um objetivo: eu vou entrar na terra de Canaã. E esta marcha de 40 anos, ela foi penosa, porque ali foi difícil, em partes, porque não podemos nem dizer que foi tão difícil assim, porque os chinelos deles, os sapatos deles nunca desgastaram, as roupas nunca desgastaram, eles tinham assistência médica 24 horas com eles. Eles tinham a nuvem e a coluna de fogo, eles tinham o maná, eles não precisavam trabalhar, eles precisavam simplesmente crer, simplesmente continuar na marcha. Simplesmente isso. Mas em todos os grupos, tem um Coré, tem um Datã, tem um Abirão, todos os grupos têm. Aí você pensa assim, o Coré saiu, o Abirão saiu, Datã saiu, esqueça isso, saiu esses, mas tem mais ainda. Porque lá em Cades Barneia, quando foi para entrar, que eles foram lá, trouxeram evidência que a terra de Canaã era boa, inclusive precisou de 2 homens para trazer um cacho de uva. Dá uma analisada, a hora que você for no mercado, na feirinha, dá uma olhada nesses cachinhos de uva que tem lá. Aí você imagina como que eram os cachos de uva lá na terra de Canaã, que precisou de 2 homens. Agora não são igual os homens de hoje não. Os homens passados eram homens mais robustos, né? Não tinha esta hibridização que tem hoje. Homens mais fortes. Aí eu pergunto para você, lá na terra de Canaã, lá na fronteira, lá em Cades Barneia, ainda teve 10 espias ali, que fez a multidão se derreter o seu coração. E ali houve choro, ali houve lágrimas, mas tinha homens ali, tais como Josué e Caleb, que estavam determinados a entrar na terra de Canaã. E entraram, possuíram a terra. Hoje, minha irmã, meu irmão, olha, de 2 milhões que saíram do Egito, 2 entrou. Dos 2 milhões que saíram. Hoje, tem pessoas que chegam na etapa da justificação, estaciona. Tem aqueles que vai um pouquinho mais, chega na etapa da santificação. Aí, vive uma vida santificada. Eu estou bem, para mim isso aqui está bom. Mas nunca são capazes de receber o Espírito Santo. Você pode ter a justificação e não ter a santificação, nem o batismo do Espírito Santo. Um indivíduo pode ter a justificação, a santificação e não ter o batismo do Espírito Santo. Agora você não vai encontrar nenhum indivíduo falando que tem o Espírito Santo sem ter primeiro justificação e santificação. Uma pessoa que para ter o batismo do Espírito Santo, ele tem que passar pelos 2 degraus, justificação e santificação. Aí você verá então, se ele passou e ele continua nesta marcha, você saberá se ele tem o batismo do Espírito Santo pelos frutos, pela maneira dele viver. Porque a Bíblia diz que pelos frutos o conhecereis. Agora o profeta nesta mensagem, para nós encerrarmos esta série hoje, o profeta diz assim nessa mensagem, o profeta disse no parágrafo 32, nós não precisamos de teologia. Eu já disse outras vezes aqui, lá atrás, nós temos muita farinha. Farinha é isso aqui, ó. A palavra de Deus é a farinha.
A prateleira está cheia de farinha. Sabe o que nós estamos precisando, meu irmão? É o azeite, é o Espírito Santo. Agora o azeite, o Espírito Santo, ele não vai ser derramado em uma vasilha suja. O Espírito Santo, o azeite, não vai ser derramado em um odre velho, sujo. Esse odre, esse vaso, esse templo tem que ser limpo, para que então este azeite seja derramado. Por isso que Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, vamos dar uma caminhada aqui. Olha o que Paulo disse aqui. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui. 2 Coríntios capítulo 6. Só um minuto. Vamos encontrar aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 6. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Veja, não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, não é isso. Mas a nossa capacidade. Paulo dizendo isso, e agora, como é que fica eu? Como é que fica você, meu irmão? Paulo dizendo assim, a nossa capacidade, ela não vem de teologia, ela não vem de quantos anos que eu tenho de crentes da mensagem, da Bíblia, quantos anos que eu estou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não. A nossa capacidade, Paulo diz, vem de Deus, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não é tempo de ficar só na letra não, minha irmã. Não é tempo de ficar só na letra não, meu irmão. O profeta está dizendo, nós não precisamos de teologia, nós temos demais. Nós temos demais farinha. Farinha, e se essa farinha não tem um azeite nela, para que possa juntá-la, pega uma farinha de trigo, e você faz assim, me permita, você vai ver que a farinha esparrama tudo. Por isso que está muito esparramada a coisa. Por isso que cada um para si. É muita farinha, é muito parágrafo de mensagem, é muita Bíblia. Mas simplesmente assim, não demora muito, junta um aqui, esparrama de novo, vai ali, esparrama de novo. Mas deixa esta farinha estar envolvida no azeite para você ver. Ela fica lá, ela fica lá. Então o profeta está dizendo, teologia nós temos demais. Nós precisamos agora do azeite. Sabe o que o Mombrana diz? Nós precisamos somente do amor verdadeiro. Aí nós vamos parar de coar mosquito e engolir camelo. Você compreende isso? Nós precisamos somente do amor verdadeiro para acompanhar a teologia que já conhecemos. Eu já disse isso para a igreja sabe disso. As farinhas nós temos muito. Por isso que nós temos esses momentos de oração. Nós temos esses momentos de oração. E a igreja deve entrar. Mas a oração não é só na igreja, não. A oração é em casa também. A consagração é em casa. Nós temos que consertar o nosso altar lá em casa. Consertar a nossa vida. Para que então este azeite, que o Espírito Santo, que o amor divino
possa descer no nosso coração. Irmã e irmão, vocês sabem disso. Nós já pregamos isso há uns 4 meses atrás com veemência numa escola dominical. Eu vejo assim, o que a igreja precisa de alimento, Deus já tem dado tudo para nós. Agora o que nós temos que fazer é colocar em prática. Se nós voltarmos a uns 4, 5 meses atrás, quando pelo Espírito, Deus nos deu aquela mensagem poderosa na escola dominical, que se nós não nos posicionar, se nós não tivermos as 7 naturezas do Cordeiro, aquela pedra de coroa não vai descer. Adianta nós falarmos que tem fé e descer a pedra de coroa? Aí eu tenho fé. O profeta diz assim, na mensagem Fé Perfeita, se eu não me engano, parágrafo 11, se eu não me engano. O profeta diz, a fé está baseada no perdão. A fé perfeita está baseada no perdão. Você é capaz de perdoar a sua irmã? Ou não? Ou é capaz de ficar tim-tim-tim, 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 a irmã, o irmão, Vocês me perdoam ficar batendo nessa tecla, mas isso não é Deus falando conosco. É Deus querendo um posicionamento nosso. Então veja só, nós precisamos de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Agora, quando o amor é projetado, ei glória, ele chega a seu fim, a graça soberana produz o que o amor projetou. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que o seu amor estava no fim de seu segmento, então aquele amor projetou a graça soberana que nos deu o Salvador. Foi assim que recebemos Jesus. É porque Deus amou o mundo. Algo foi produzido por causa do seu amor. E foi produzido Jesus, o Salvador. Meu irmão, minha irmã. Deus nos amou. Olha onde nós estávamos. Por que não vamos amar? Por que não vamos amar as pessoas? Por que não? Por que eu não posso amar? Se Deus está em meu coração, o profeta diz, você ama o seu irmão quando ele está em pecado, quando ele está em erro, você o ama, você não faz outra coisa a não ser amar e falar bem dele. O profeta ensinou isso para nós. Mas isso é o que? Isso é a letra, né? Nós precisamos ter a unção disso. A unção é o Espírito Santo. A unção é o azeite. Naquela mensagem para que foi dado o Espírito Santo, o profeta disse, o Espírito Santo veio para dar unção ao pregador. O Espírito Santo veio para dar unção para a igreja. E o Espírito Santo está aqui, minha irmã. Você pode se arrepender nesta hora e dizer, Senhor, meu Pai, pequei contra Ti. Pequei contra o céu e contra a terra. Como diz aquele jovem filho pródigo. Pequei contra o céu, pequei contra Ti, meu Pai, não sou digno de ser chamado Teu filho. Mas aceita-me como um dos seus jornaleiros. Mas o pai não aceitou ele simplesmente. O pai não quis aceitar ele, receber como um jornaleiro. O pai recebeu ele como filho, porque ele tinha o mesmo DNA do pai. Você, minha irmã, também tem o mesmo DNA. E quando aquele filho pródigo chegou, a primeira coisa que o pai fez foi pedir para ele tomar um banho e deu a vestimenta correta para ele. E Deus, pela palavra, Ele está nos dando um banho nesta manhã. Pela palavra Ele está nos lavando, nos purificando. E Ele dará a nós a vestimenta correta. A vestimenta do cristão é o Espírito Santo. A vestimenta do eleito é ser revestido com o Espírito Santo.
Ali no Monte da Transfiguração, Jesus recebeu a adoção do Pai. No Monte da Transfiguração, quando o Pai apareceu, trazendo duas testemunhas, Moisés e Elias estavam com ele. E Jesus tinha levado as suas testemunhas, Pedro, Tiago e João. E Jesus disse, e o Pai disse assim: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ali ele recebeu a adoção do Pai. Por isso que ele pôde dizer: todo poder no céu e na terra é me dado. Irmã e irmão, agora ele disse: eu vou para o meu Pai, e eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo, para que estejais convosco e em vós, até a consumação do século. É hora da igreja dizer: todo poder no céu e na terra foi dado para mim. Veja só, se um homem é casado com a sua esposa, se um homem é casado, tudo que ele possui é da sua esposa também. A esposa tem liberdade, a conta deles é conjunta. O que é do marido é da esposa. O que é de Deus é da igreja, da noiva. Ele quer nos dar todo este poder, meu irmão, minha irmã. Esta é tempo de nós recebermos, escreva isso, é tempo de nós recebermos esta adoção espiritual. O que é, pastor, esta adoção espiritual? É esta pedra de coroa, é o batismo do amor divino. Que Deus possa te ajudar, que você possa se consagrar nesta hora, passar o dia se consagrando, jejuando, orando, dizendo: eu quero esta pedra de coroa. Senhor, tira de mim tudo que o Senhor quiser tirar, tudo que for preciso, mas eu quero esta pedra de coroa. Eu preciso estar selado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, nós achegamos a Ti, Senhor. Depois de ouvir estas verdades incontestáveis, estas verdades são assim diz o Senhor para nós, ó Pai. Eu peço que o Senhor continue nos ajudando, ó Pai. Esta mensagem veio para tirar todas as escórias de nós. Esta mensagem veio para tirar toda a pena solta no ninho, todo o algodão do ninho, Senhor. Nós somos cristãos, heróis, corajosos, e nós temos coragem para enfrentar, Senhor, as batalhas. Nós temos coragem para perseverar, para continuar clamando. Dê-nos o Espírito Santo, ó Pai. Dê-nos da Tua graça. Dê-nos da Tua misericórdia. Enche o nosso coração com o amor divino. Enche o nosso coração com o Espírito Santo. Deixa-me ser melhor hoje do que eu fui ontem, Senhor. Deixa-me ser um genuíno cristão. É como diz aquele hino: hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E eu só posso ser melhor, ó Pai, quando eu deixar a minha teologia, quando eu deixar os meus próprios pensamentos e receber, Senhor, a Tua instrução e obedecer. Não é simplesmente receber a instrução e não obedecer, é receber e obedecer, ó Pai. E eu quero obedecer, Senhor. Eu não quero ficar para trás. E eu creio que o meu irmão não quer ficar para trás. A luta é grande, a batalha é grande, Senhor. Mas se o Senhor nos ajudou até aqui, o Senhor continuará nos ajudando. O Senhor continuará abençoando aqueles que estão se esforçando.
Minha irmã, meu irmão, não esqueça disso. Deus dará o Espírito Santo para aqueles que estão clamando pelo Espírito Santo. Não é aqueles que estão jogando no celular, que estão falando da vida dos outros. Não é aqueles que estão no WhatsApp, conversando o dia todo, tagarelando. Não, Deus dará o Espírito Santo para aqueles que verdadeiramente estão buscando pelo Espírito Santo. Senhor, nos ajude, ó Pai. Abençoa esta preciosa e amada igreja, Senhor. Ajude todos nós. E que tenhamos um dia abençoado. Que tenhamos uma noite abençoada. Que o Senhor nos livre dos males deste dia. E nos dê equilíbrio e porção dobrada do Teu Espírito Santo. Até a hora de sua aparição, Pai. No nome do Teu Filho amado que te pedimos. Amém, Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos ouvir o hino e já já voltamos com a segunda parte, com os avisos. Estejam conectados conosco. Deus vos abençoe. Um abraço. Que Deus continue te fortalecendo. Eu peço as vossas orações em meu favor. Por favor, orem por mim. Orem pelos eleitos. Oramos uns pelos outros. Deus vos ajude. Embaixador, Deus manda te dizer: meu filho, eu estou atento ao que estás passando. Bem sei que sentes incapaz, cercado de limitações. Não podes resolver sozinho os problemas teus. A noite só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos vãos. Mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nesta aflição. Eu acho meio no impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo os céus em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos vãos. Mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nesta aflição. Eu acho meio no impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo os céus em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Meu filho, eu estou aqui pra
consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo os céus em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando a irmã Alice, irmão Alessandro. Deus continue abençoando cada irmão que nesta manhã estão conectados e estarão também ouvindo essa programação logo após. E Deus continue te abençoando, Deus continue te ajudando. É uma grande honra ter a sua presença em nosso meio, ter a sua audiência conosco nesta manhã. E vamos para os destaques nesta manhã. Irmã Cleonice, vamos começar com a irmã Cleonice Ferreira da Cruz, lá do Paraná. Bom dia com Jesus. Nós temos que olhar para nós e não ver o defeito do irmão. É somente orar por todos, graças a Deus. Então, conforme a Cleonice colocou, não devemos olhar para nós e não ver o defeito do nosso irmão. E orar por todos, assim todos, cada irmão tem as suas lutas e as suas necessidades. A irmã Marta também colocou seus destaques. As minhas ações hoje devem ser diferentes da de ontem. Conforme aquele hino, hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Marta. Tem mais um destaque também da irmã Marta. Há muitas pessoas preocupadas com a vida dos outros e esquecem de consertar a sua vida. Deus abençoe, irmã Marta, Deus te ajude. Então, realmente, hoje em dia tem muitas pessoas preocupadas com a vida dos outros e esquecem, conforme foi falado no tema com a família, ignorância. Muitas pessoas esquecem de limpar a sua janela e se preocupam com as roupas da outra pessoa, da sua vizinha. Irmã Juliana Plens também colocou seu destaque. Meu pensamento está sendo gravado diante de Deus. Meu pensamento está sendo gravado diante de Deus. Irmã Luana, lá de Nova Mutum. O machado é a palavra, graças a Deus. Irmã Mirelíndia, ela colocou também seu destaque. Deus ama e corrige seus filhos. Quando nós abraçamos nosso irmão, devemos transmitir virtude para ele. Devemos transmitir virtude, paz, amor divino. Devemos transmitir saúde, felicidade para ele. Não transmitir contendas, não transmitir palavras que possa lhe impedir, lhe atingir. Irmã Railda também colocou o seu destaque. Não adianta ter muita farinha, é preciso ter o azeite também. Deus abençoe, irmã Railda, Deus te ajude. Irmão Daniel Freitas, irmão Daniel está pentecostal. Oh, glória a Deus, é isso que precisamos ouvir, a palavra de Deus na totalidade, pura. Deus abençoe, irmão Daniel Freitas, Deus te ajude, meu querido, um forte abraço. E também a irmã Patrícia, sem as 7 naturezas do Cordeiro, a pedra de coroa não desce. Deus abençoe, o nosso pastor já fez uma série sobre ser cordeiro, é uma série tremenda. Você que quiser ouvir novamente toda essa série, é apenas entrar no nosso canal e ver aí, conforme os vídeos, temos essa série, Ser Cordeiro, as 7 naturezas do Cordeiro, manso, humilde, ter temperança, paciência e ter principalmente o amor divino. Quando você contém esse amor divino, você sabe ouvir, você sabe respeitar, você não leva contenda, não leva ódio contra o seu irmão. E também o irmão Vitor Lucas, esse homem talentoso, esse rapaz jovem,
A vestimenta do eleito é ser revestido do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. A vestimenta do eleito é ser revestido do Espírito Santo. É isso que queremos nesta manhã e queremos todos os dias de nossa vida sermos revestidos do Espírito Santo. Deus abençoe, meus amados, e a todos os irmãos que colocaram seu destaque. A irmã Célia também colocou seu destaque. Deus abençoe, pastor Márcio, por esse ensino maravilhoso. Estou maravilhada, graças a Deus. Deus te abençoe, irmã Célia, Deus te ajude, minha irmã. E venha, irmã Célia, estar conosco na nossa vigília de gratidão. Teremos domingo a partir das 18 horas, 18h30 daremos início, mas a partir das 18 horas você já pode vir para cá, teremos aí programação, hinos, louvores, já a partir das 18 horas, então não deixa de vir, você também que está nos assistindo, você poderá estar vindo para cá, será uma grande honra ter a sua presença. Amanhã já teremos irmãos chegando aí na região e vai ter muitas surpresas. A igreja está toda ansiosa, os jovens, a mocidade, os irmãos em geral, os oficiais também já estão todos ansiosos para essa grande festa espiritual. E não queremos fazer ela sem ter a sua presença, sem ter você conosco. Cremos que você dará também uma grande honra ter a sua presença. Vai ser muito bom, muito maravilhoso. E lembrando que também que na segunda-feira teremos o nosso companheirismo. Então venha rapidamente, já faça, já compre a sua passagem e venha para cá. E os conectados nesta manhã foram o irmão Rinaldo Cirino de Souza, irmão Meire Amaro, irmã Marta Mendes, irmão Samuel Ferreira. Estamos te esperando, meu amado. Estamos te esperando aqui na vigília. Irmã Débora Freitas, irmã Cristina Ramos, irmã Edna Pereira, irmão Vitor Lucas, irmã Rosângela, irmã Isabel Ferreira, irmã Elisângela Veloso, no Piauí, irmã Rebeca Marques, irmão Bernardino Oliveira, irmã Ana Maria, irmã Esther Guimarães, irmã Eunice Serafim, irmã Miriam Lídia, irmã Railda, irmã Creuza Freitas, irmã Loyola, Yolanda Loyola, irmã Elda Castro e a irmã Carme, também creio que a irmã Maria José, e também a irmã Cleonice Ferreira da Cruz, irmã Leide Matos, lá em Itabuna, Bahia, irmã Isaltina Silva e a irmã Juliana, estamos te esperando, irmãs. Irmã Patrícia Oliveira, irmã Luana, Deus abençoe, irmã Juliana Plains, irmã Isabel Marques dos Santos também, irmã Isabel, venha para cá na vigília. Irmã Noêmia Paixão, irmão Luiz Tia da Silva, irmã Eva, Deus abençoe vocês. Irmão José Honório, esse abençoado irmão aí também está conectado conosco. Irmão Daniel Freitas, Deus te abençoe. E a irmã Anita Justino, irmã Anita, já está aí, precisamos da senhora que já está fazendo falta, irmã Anita, venha, venha. Irmão Orlando e família, coisa boa, irmão Orlando, já estamos esperando o senhor também. Venha para cá, venha nos prestigiar com a sua presença. E irmão Tônio e irmã Lúcia, venha também, irmão Tônio, lá no Paraná. Você aí, meu amado, irmã Lúcia, venha nos fazer essa visita. Irmão Antônio sempre conectado conosco e queremos conhecer o irmão Antônio. Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe a todos que estavam conectados conosco hoje. E à noite, hoje a partir das 12h30, vamos ter aquele maravilhoso programa de rádio na voz do nosso pastor Joaquim Gonçalves. E a partir das 16h30 já teremos transmissão. A partir das 19 horas teremos programa de rádio. E hoje também, a partir das 19h30, daremos início ao culto de ensinamento, a um culto maravilhoso que teremos hoje. E amanhã teremos um momento de louvores a partir das 9 horas da manhã. E à noite vamos ter maravilhosos também. Você poderá sempre estar conectado. E na escola dominical, a partir das 8 horas, já teremos a voz do nosso profeta.
E o culto à noite, o culto de vigília, o nosso maravilhoso vigília de gratidão, nosso maravilhoso culto, é uma festa especial, a partir das 18 horas, conforme já está aí, conforme é do conhecimento de todos. Deus continue te abençoando, Deus continue te ajudando, e não deixa de estar conectado conosco. Sempre a sua presença é de grande valia para cada um de nós. Deus continue te fortalecendo, te ajudando, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus continue abençoando a cada irmão e a cada irmã. Deus vos abençoe. Vamos ficar com o hino de encerramento nesse momento. O amor não é invejoso, o amor é sofredor, o amor tudo espera, supera a própria dor. O amor não desconfia, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Você pode então viver. Dá pra se viver o amor com Jesus no coração. Amor que não pede em troca mais, só vive de perdão. Amor que tem a imagem revelada lá na cruz. Amor que tem o dom maior, o homem chamado Jesus. A prova desse amor foi o homem Jesus, que a cada passo dado carregava a minha cruz. No silêncio da sua dor, Ele mudou a minha sorte, trocou a vida dele pela minha própria morte. A prova desse amor foi o homem Jesus, que a cada passo dado carregava a minha cruz. No silêncio da sua dor, Ele mudou a minha sorte, trocou a vida dele pela minha própria morte. Dá pra se viver o amor com Jesus no coração. Amor que não pede em troca mais, só vive de perdão. Amor que tem a imagem revelada lá na cruz. Amor que tem o dom maior, o homem chamado Jesus. Dá pra se viver o amor